Concurso da Caixa Econômica Federal, faltando um mês para a prova, o que você tem que fazer? Quais são as mudanças de planejamento, de direcionamento que você tem que dar agora nessa reta final? Vou falar sobre isso nesse vídeo. Escrevi aqui faltando um mês na tela e eu percebi que a minha letra ficou parecendo uma coisa de filme de terror. Mas é a letra que eu tenho, vamos lá. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Falta um mês para a prova, o que você faz, o que você muda? O seu objetivo primário sempre foi tentar avançar o máximo possível em todas as matérias. Fazer uma base, ter uma noção geral ou completar, se Deus quiser, finalizar todas as matérias. Esse é o objetivo principal. E no meu vídeo anterior, trazendo dicas de estudo, e se você for meu aluno do Acelerador de Estudos também você já sabe, as matérias mais importantes, aquelas que valem mais pontos, merecem uma carga horária maior. Então, faltando um mês para a prova, é certo. Essas duas matérias aqui, conhecimentos bancários e atendimento bancário, são as matérias que valem mais pontos. Você tem que estar muito bem. São matérias que você tem que ler por inteiro e estar revisando todos os assuntos. Inegociável. Beleza? Então, ciclo de estudos, se essas matérias estão com a mesma carga horária das outras, está errado. Elas têm que ter uma carga horária 2 ou 3 vezes maior do que as outras matérias. Tá? Dentro do meu programa Acelerador de Estudos, eu coloquei também a aula ensinando a fazer o ciclo de estudos. Então esse é um bom momento, se você já for meu aluno, de assistir novamente essa aula para você dar uma recalibrada no seu ciclo. E se você não for meu aluno ainda, dá tempo, vem para o Acelerador. O link está na descrição para você aprender a estudar em alto nível. Continuando, a gente tem diversas outras matérias aqui com pontuação 5. Significa que você vai ter que pegar a maior parte delas, ou pelo menos filtrar os assuntos que mais caem, tá? Mas não dá para abandonar e nem vale a pena abandonar completamente qualquer uma dessas matérias. Até esse momento, você ainda vai dar uma carga horária maior para as matérias que são maiores. Tirando as duas que eu circulei aqui, que são mais importantes, tem que ter uma carga horária maior. Dentre essas outras, que valem 5 pontos, aquela matéria que tem mais aulas, ela precisa de uma carga horária um pouquinho maior para você girar por essas aulas mais vezes. Tentar avançar mais nessas aulas, nesses conteúdos, tá? Então, ainda neste momento, a gente está tentando avançar o máximo possível nos conteúdos. O ideal é que você faça revisões enquanto avança, preferencialmente revisões via questões, como eu ensino largamente no meu canal, no meu curso, mas você tem que avançar e fazer revisões. Não adianta também só ler e não fazer revisão nenhuma. Não faça resumo, porque não dá tempo mais, né? A gente já está perto da prova, vai tomar muito tempo para fazer resumo. Resumo é revisão passiva, não é legal. Então faça questões. De quebra você vai estar treinando aquilo que interessa para o dia da prova, que é acertar questões. Não passa em concurso quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. Beleza? Essa é uma diferença de mentalidade aí que você tem que ter. Então nós temos português com 5 pontos. Português primeiro. Questões da banca. Simplesmente você vai fazer questões Sesgran Rio de português, nada de ficar lendo a teoria a mais, você vai pegar e vai fazer questões. Preferencialmente umas 10 a 15 questões por assunto. Cada vez que você pega essa matéria, você vai fazer questões. Simples assim. E vai avançar só questões. Você pode, em 10 minutos, você faz 10 questões de português em 30 minutos. Então essa matéria pode ter 30 minutos no seu ciclo, e aí você pegou, fez 10 questões de um assunto. A próxima vez que pegar português, vai fazer 10 questões de um outro assunto. Diogo, eu quero gerar português mais vezes. Então você bota português com 60 minutos, você faz 10 questões de um assunto e 10 de outro. Pegou português de novo na próxima rodada do ciclo, 10 de outro assunto, 10 de outro. Sempre fazendo 10 questões de um assunto diferente. Para português é treinar questões da banca. Para as outras matérias, esse é o momento em que você já identificou os assuntos que você consegue aprender e outros assuntos que são muito difíceis. E não dá tempo, provavelmente, de ficar tentando aprender assunto que é muito difícil para você. Então você vai ter que escolher alguns assuntos para você dominar e acertar todas as questões que tiver e outros assuntos para talvez abandonar. Isso num cenário em que não vai dar tempo de ver tudo, não dá tempo de ficar revisando tudo, estou na maior correria, que eu sei que é o cenário da maioria de vocês. Então pega os assuntos, vê como é que está o seu percentual de acertos em cada um deles. Dá tempo, então você pega um assunto que está com percentual pior e dá uma estudada, dá uma revisada, tenta aprender aquilo ali melhor. Mas se você está empacado no assunto, você não melhora, não pega de jeito nenhum, faltando um mês para a prova, vai ser contraprodutivo. Você vai gastar muito tempo naquilo ali para talvez aprender um pouquinho melhor. O risco é você gastar tempo e não melhorar nada. O que significa que se você tivesse gastado esse tempo com outros assuntos, você teria ganhado mais pontos. Então tem que levar isso em consideração agora. Tá? Pode ser que alguns assuntos tenham que ser abandonados.
Se você ainda tem muita coisa para ler de várias matérias, está tendo que escolher alguns assuntos para deixar para lá, ou se simplesmente está seguindo a ordem do cursinho, não importa, estou fazendo aqui do jeito que vem, dá para tentar adicionar um pouco de inteligência nesse processo de decisão de quais assuntos abandonar. Tá? Meus alunos, dentro do acelerador de estudos, a gente tem análise estatística dos assuntos mais cobrados. Então, dentro do acelerador de estudos, o link está na descrição, se quiser vir ser meu aluno, você vai aprender a estudar em alto nível. Dentro do acelerador tem essa análise estatística para todas as matérias. Então, para cada uma delas, nesse caso aqui é de língua portuguesa, você tem análise mostrando quais assuntos são mais cobrados, quais são menos cobrados. Esses pintados de laranja respondem por 80% das questões do passado. Beleza? Essa análise estatística de como foi até hoje. Você vê que menos da metade dos assuntos responde por 80% das questões. Então, se você tem assuntos para abandonar, você vai abandonar aqueles assuntos que são lá do final, que raramente caem. Diogo, eu ainda tinha que ler tipologia e gênero textual, por exemplo. Não vai ler, porque isso aí cai em 0,7% das questões. A gente só vai ter 5 questões de português. Beleza? Temos isso aqui para todas as matérias. Se você ainda não é meu aluno, dá tempo ainda de você melhorar um pouco a sua preparação nessa reta final, trazendo um pouco mais de estratégia, um pouco mais de inteligência para a preparação. Tá bom? Significa ter um ciclo de estudos bem feito, bem calibrado. Significa fazer revisões periódicas de forma a não perder tempo. Lá na plataforma você aprende a revisão de 4 grupos que vai te ajudar a organizar isso aí. Você não vai ter que pensar, você vai saber exatamente quando você revisa, o que você revisa, como você revisa. É uma metodologia bem legal. Tá? Então a gente está falando que, num cenário de falta de tempo, talvez você tenha que abandonar alguns assuntos. Essa é uma boa forma de escolher. Abandonar alguns assuntos que são menos cobrados. Tá? Com relação às matérias, existem algumas matérias mais difíceis com custo-benefício pior. Então, probabilidade e estatística, se você tem dificuldade em exatas, é uma matéria que não vale a pena mais ficar remando tanto nesse momento, pelo motivo que eu expliquei anteriormente. Você vai gastar muito tempo, talvez você nem aprenda. Então, não é um tempo bem gasto. Tá? Algumas matérias são mais fáceis, como comportamentos éticos e compliance. Conhecimentos e comportamentos digitais, também é uma matéria um pouco mais tranquila, dá para você pegar e dá para você ler nessa reta final, tá? Conhecimentos de TI e comunicação, talvez, depende um pouco da sua base, e matemática financeira também. Não dá para abandonar a matemática financeira porque você tem que trabalhar no banco. Então, assim, é uma coisa que precisa saber para trabalhar no banco, mas principalmente porque probabilidade e estatística a gente já está deixando meio capenga. Então, tem que ter, pelo menos aqui, brigar por esses 5 pontinhos de matemática financeira. Vale a pena dar uma insistida. E é bem mais tranquilo de pegar, não muito, mas mais tranquilo de pegar do que probabilidade e estatística. Então, se você tiver que escolher uma das duas para dar uma ênfase maior, matemática financeira vai ser a saída. Ok? Inglês ou você sabe ou você não sabe. O melhor que dá para você fazer é aprender um pouco de vocabulário, buscar vocabulário técnico relacionado a bancos e finanças. Nessa reta final, fazer muitas questões de concurso para você ver como que é a pegada e ver se dá para você melhorar ali ou não. Com relação ao inglês, vocabulário significa fazer um mini dicionário. Achou uma palavra diferente, anota a tradução, o que ela significa e dá uma revisada nisso aí nos próximos dias e principalmente na véspera da prova. Por falar em véspera da prova, essa é uma das partes mais importantes do vídeo. Os últimos 7 dias da sua preparação vão ser basicamente focados nas suas dificuldades. Então, o ideal, se você já é meu aluno, você fez, o ideal é que você tenha produzido o seu próprio caderno de erros com as informações que você está errando na resolução de questão. Fez questões, fez 15, acertou 12, errou 3, essas 3 aqui, opa, tem tal informação que eu esqueci, que eu confundi, que é detalhe, que é decoreba, pega essa informação, joga para o caderno de erros. Você ainda tem aí, faltando um mês para a prova, umas 3 semanas para fazer o máximo de questões que você puder. Assim, identificar o máximo de erros. Você está carimpando o erro. E o que você estiver errando, você vai jogar para o caderno de erros. Você vai anotar essas informações. A última semana, os últimos 7 dias serão dedicados totalmente ao caderno de erros. Você vai reler o seu caderno de erros. Tá? Aqui estão as suas dificuldades, aqui estão as decorebas, aqui estão os detalhes impossíveis. É aqui que você vai dar aquele salto na sua preparação.
Beleza? É mais ou menos assim, olha esse gráfico aqui. À medida que você estuda, você vai subindo e vai ganhando mais conhecimento e de repente chega num platô. A revisão de véspera do caderno de erros, quando você pega os detalhes impossíveis durante alguns dias, porque depois você esquece, acontece isso aqui. Você dá um salto e depois você esquece as coisas de novo. Só que esse aqui é o dia da prova. Então você vai dar um grande salto de percentual de acertos nessa reta final. Dias antes da prova. E você vai chegar no dia da prova lembrando e depois você esquece, mas dane-se, a prova já passou. Prática intensiva, releitura, essas coisas e tal, funcionam assim. Você pega durante alguns dias, depois esquece. Por isso que a gente não revisa normalmente assim, só na última semana. E essa é uma das principais dicas para você que está se preparando para essa prova. Beleza? Ciclo de estudos, revisões periódicas, a minha revisão de 4 grupos, como melhorar a disciplina, como melhorar a concentração, como melhorar com relação à ansiedade, como fazer caderno de erros, como os meus alunos aprovados no TCU, em diversos tribunais, fizeram seus cadernos de erros, exemplos e muitas outras coisas que impactam o seu estudo, você encontra dentro do meu programa Acelerador de Estudos. Vem que dá tempo, tem as nossas lives semanais ainda, em que eu tiro dúvidas dos alunos ao vivo, sobre técnica de estudo, preparação, etc. e tal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que essas dicas tenham te ajudado. Boa preparação, bons estudos. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E se você puder e quiser, vem para o Acelerador, vai ser um prazer te ajudar. Grande abraço, bons estudos.